Olá, então vamos lá para mais um videozinho de psicanálise e hoje eu quero falar sobre a relação da repetição com a criação. Bom, nós temos alguns vídeos aqui falando sobre a repetição, que a repetição tem muito a ver com o funcionamento de gozo do sujeito. Por isso que a gente fica numa repetição, que a gente chama de uma insistência de um funcionamento, que não é à toa que a gente insiste, porque ele traz pra gente determinada fonte de prazer. Freud começa seus estudos sobre a repetição lá no texto dele do Além do Princípio do Prazer, quando ele vai pensar em 3 tipos de repetições: a neurótica, a traumática e a da brincadeira, que são os momentos ali, né, 3 momentos específicos que o Freud diz que a gente pode acompanhar essas repetições clínicas, que nós temos também aqui no YouTube vídeos falando sobre isso. Não quero me alongar nesse assunto, porque eu quero entrar na questão da criação. Então, quando nós estamos atendendo pacientes, a gente já sabe, a própria clínica lacaniana nos ensina, que não adianta só o sujeito se conscientizar do seu sintoma. Ele, na verdade, precisa se conscientizar da sua repetição e de conseguir operar de uma forma diferente, justamente para ele sair dessa repetição. E como operar de forma diferente? Hoje, a gente tem pacientes que normalmente chegam com a demanda de uma receita de bolo, ou seja, o que eu posso fazer para melhorar determinados aspectos em mim. E o grande barato, eu diria, da análise é justamente cada paciente conseguir construir a sua própria estratégia, uma estratégia autoral, uma estratégia criativa para lidar com esse sintomal. Com isso que ele está se queixando, mas que ao mesmo tempo em que ele se queixa, tem também muito prazer envolvido. Então, a clínica da psicanálise, né, quando o analista se põe no lugar de objeto A, que é o lugar que agencia a análise, a gente dá ao sujeito um espaço para que ele possa criar. Porque o próprio Lacan vai dizer pra gente que a criação, ela vem do nada, que é aquilo que o Lacan chama de ex nihilo. Então, para que o paciente tenha esse espaço de criação, o analista precisa ofertar isso a ele. Por isso que a gente não pode vir com as receitas de bolo. Porque se eu for atender as demandas do meu paciente, de como operar, do que fazer em determinadas situações, eu vou estar tirando dele esse espaço, que é justamente o espaço que possibilita ele de criar, que é o vazio. O vazio nos dá a possibilidade da gente criar, da gente ser autoral em relação às nossas construções. E aí, quando o paciente consegue lidar com as suas questões de forma mais criativa, mais autoral, diríamos que ele fica menos neurótico. Porque a gente sabe também, nós temos um vídeo aqui, falando de que a psicanálise não pensa numa cura. A gente pensa, na verdade, numa gestão do nosso mal-estar. Porque produção de sintoma sempre vai existir. Mas que sejam, então, sintomas que eu consiga lidar de uma forma melhor, com menos mal-estar e, por que não, de forma mais autoral e criativa. Bom, era isso que eu queria falar hoje aqui com vocês. E, como eu sempre peço, deixa aqui os seus comentários, sugestões de vídeo. E lembrando que toda semana a gente traz aqui uma aulinha para vocês. Então, até a próxima. Tchau, tchau.